coloquei aí no título, crente, evangélico, cristão. Quem você é? Quem você é? Vou deixar vocês pensarem, talvez até comentarem aí, sem medo de errar, tá bem? Se vocês quiserem comentar, comentem por favor. O que você se considera? Um crente? Um evangélico? Um cristão? O que você se considera? Escreve aí para eu ter uma ideia de como que tá a gente, assim, como que tá os sentimentos com relação a quem nós somos, né? Se é que dá para pensar tão rápido assim, né? Se é que dá para se definir tão rapidamente assim, pastor não pode fazer essas coisas, né? Fazer a gente querer se autodefinir tão rápido assim. Mas se você conseguir, comenta aí para eu ter uma ideia. Bom, enquanto vocês comentam isso, eu quero lembrar uma coisa que com certeza todo mundo já passou por isso, né? Eu me lembro desde criança ver isso acontecendo, né? Quando eu era criança, era muito comum a gente sofrer bullying por ser evangélico, né? Era muito comum a gente sofrer bullying por ser evangélico. Tanto é que na sala de aula, muitas vezes, se alguém fosse evangélico, muitas vezes, quando era perguntado, questionado essa questão, muitas vezes os evangélicos ficavam meio quietos, porque nós muitas vezes éramos grande minoria dentro de uma sala de aula e era extremamente mal visto, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui chamado de crente, né? Lembrando que quando eu era criança, ser chamado de crente era de certa forma uma ofensa, né? Muitas vezes era de certa forma uma forma pejorativa de chamar um evangélico, né? Aquele lá não, aquele lá é crente, né? Então era uma forma de até de pejorativa de chamar alguém, né? E eu tô falando isso por quê? Porque naquela época e um tanto tempo depois, a gente lembra muito bem que quando era perguntado a religião para alguém, uma ficha, por exemplo, uma ficha no médico, ou de trabalho, ou em qualquer lugar, quando era perguntado, sempre tinha aquela pergunta da religião, né? Qual é a sua religião? E era muito comum, ou até mesmo em rodas de conversa, tá? Sempre quando alguém era questionado, perguntado a respeito da religião, era muito comum a gente ouvir, por exemplo, eu sou católico, né? Outros diziam assim, minha família é católica, então eu sou católico, né? Pegando carona, né? Na religião da família. Outros dizem assim, eu sou um católico, mas eu não sou praticante, né? Outros já gostavam de reafirmar, eu sou um católico praticante. E tinham os evangélicos também, né? E quando se dizia evangélico, eu sou evangélico, acabou. Não tinha outra coisa. Então vocês perceberam uma certa diferença, né? Então naquela época, para dizer católico, muitas vezes tinha o católico praticante, o não praticante, o carismático, o que pegou carona na família, porque a família é católica, então ele se autoconsidera católico, sem ir para a igreja ou qualquer outra coisa assim. Tá bem? Pastor, você está falando entre catolicismo e a igreja evangélica? Não, absolutamente não. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou falando de quando eu era criança, de quando eu era adolescente. Se nós trazemos para os dias mais atuais, a gente considera que uma diferença que existia entre antes e agora. Antes, como eu falei para vocês, quando se perguntava para alguém sua religião e a pessoa se denominava católico, você ficava em dúvida. A não ser que a pessoa falasse, você ficava em dúvida se ele era de fato um católico praticante ou não praticante, ou se ele só se denominava católico por causa da família. Enfim, você ficava em dúvida. E se alguém falasse que era evangélico, você tinha certeza que era mesmo evangélico, né? Ou seja, que ele era mesmo um praticante e que ele ia na igreja e tudo mais.
Até porque para você ter, entre aspas, coragem de dizer que era evangélico, já era um sinal de que você de fato praticava isso e ia mesmo à igreja e tinha ali a sua fé firmada na sua igreja, independente da sua denominação, certo? Acontece que com todo o passar do tempo, né? Primeiro, os evangélicos eram criticados por serem evangélicos, como eu disse, muitas vezes eram chamados de crente de uma forma até pejorativa. Depois, isso foi sendo quebrado e começou até alguns anos depois se tornar uma moda. Começou a se tornar uma moda se tornar evangélico, né? E aí, com a multiplicação de denominações, de igrejas, em qualquer lugar tem uma igreja, e aí vai criando igreja também para tudo quanto é tipo de gosto, e aí foi se tornando uma moda se tornar evangélico, e, e hoje, se nós formos perguntar para alguém qual é a sua religião, né? Já não importa mais se a pessoa diz católico ou evangélico, porque se ela disser católico, você continua na dúvida. Se ela disser evangélico, você também vai ficar na dúvida. Porque você já não sabe mais, porque hoje a gente poderia dizer que existe o evangélico praticante ou não praticante, né? Hoje a gente já pode dizer isso, que existe o evangélico praticante ou não praticante, porque a pessoa pode se autodenominar evangélico, mas você nem sabe se de fato a pessoa vai para a igreja, né? Ou se ela simplesmente assimila assim, não sou católico, então portanto sou evangélico. Como eu creio em Deus e não professar a fé católica, então automaticamente eu sou evangélico, ou vice-versa, né? Ou seja, falei tudo isso para quê? Para chegar num ponto de dizer o seguinte: entre ser católico praticante ou não praticante, evangélico praticante ou não praticante, eu quero juntar todo mundo num único lugar, né? De fato, a Bíblia nos chama para sermos seguidores de Cristo, né? Seguidores de Cristo. E os seguidores de Cristo são cristãos, né? Os seguidores de Cristo, eles são cristãos. Então, o objetivo de Deus é que nós nos tornemos cristãos, e eu já vou chegar lá, rapidinho eu vou chegar lá. Tá? O objetivo de Deus é que nós nos tornemos cristãos. Para chegarmos a sermos cristãos, nós precisamos passar por algumas etapas na nossa vida. Tá? Nós precisamos passar por algumas etapas na nossa vida. Agora, o fim é que Deus quer que nós sejamos cristãos, mas não cristãos por denominação ou por simplesmente dizermos que somos, mas sim pelo aquilo que nós fazemos. E é aí que eu quero chegar. Nós vamos ir então para uma escala aonde eu tenho um crescimento, dentro da minha vida de fé, para que eu possa chegar a esse ponto desejado por Deus e que também precisa ser desejado por cada um de nós, né? Crentes, né? Que creem em Deus. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 43 e 44. Abra aí comigo. Atos, capítulo 2, versículo 43 e 44 diz assim: E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aqui a gente vê os apóstolos, que os apóstolos estavam pregando e fazendo sinais através dos ensinamentos que Cristo deu para cada um deles, e isso estava fazendo com que pessoas fossem convertidas, né? Isso estava fazendo com que pessoas ouvissem a palavra e se convertessem, e iam se convertendo, né? E aqui a gente vê o seguinte: aqueles que ouviam, né, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, ou seja, todos aqueles que começavam a crer na palavra proferida pelos apóstolos, eles começavam a ficar juntos e tinham tudo em comum. Então, o primeiro passo, de fato, é crer. O primeiro passo, de fato, é crer, né? Então, a gente poderia dizer assim: crente todo mundo é, né? Por quê? Porque quem crê é crente. Aquele que crê é crente, né? Então, todo mundo aqui, né,
que está assistindo provavelmente é crente, porque todos que estão aí provavelmente creem, né? Creem em Deus, creem que Deus existe, creem na palavra de Deus. Então esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto. Eu ouço a palavra e eu creio na palavra. Se eu ouço a palavra e eu passo a crer na palavra, então eu me torno um crente. Eu começo a crer, então, portanto, eu me torno um crente, ok? Isso é bom? Com certeza. Por quê? O crente, ele obtém salvação, porque a palavra de Deus diz, creia em mim e será salvo, né? Então, se nós cremos em Cristo Jesus, cremos em Deus, nós temos a salvação. Então, o crente, ele tem a salvação. Bom, isso é importante, super importante, mas não é só isso que Deus quer de nós. Com certeza é o primeiro e um grande passo, né? O passo da salvação, com certeza, porque é o maior presente que nós podemos receber de Deus é a salvação. Agora, Deus quer muito mais de nós, né? E não só de nós, mas Ele também quer fazer através de nós. E para isso a gente vai avançar um pouquinho no mesmo livro de Atos, só que agora no capítulo 8. Nós vamos avançar para o capítulo 8, versículo 4. Atos, capítulo 8, no versículo 4. Deixa eu abrir aqui, que diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Aqui a gente vê um texto de algo que aconteceu logo depois que Estevão foi morto. Nós, como muitos devem saber, Estevão foi o primeiro mártir cristão o primeiro mártir da era cristã, ou seja, o primeiro que morreu em nome do cristianismo, né? Estevão estava pregando o evangelho, começou a incomodar muitos e então ele foi morto, ele foi apedrejado por estar pregando a palavra de Deus. Aproveitando esse momento, Paulo, que ainda não era convertido, ele quis aproveitar a morte de Estevão para promover uma perseguição aos cristãos. E promoveu, né? Foi feita uma grande perseguição à igreja de Cristo em Jerusalém. E isso fez com que aqueles que estavam convertidos ali em Jerusalém se dispersassem, se espalhassem pelas cidades, né? Só que como nós vemos aqui, está dizendo assim, e aqueles que foram dispersos para todos os lugares, eles foram pregando a palavra. Deixa eu ler aqui numa outra versão. E sucedeu o quê? Diz assim, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, né? Então, esses não são mais apenas crentes. Eles não são mais apenas crentes. Por quê? Aquele que é só crente, vamos dizer assim, é aquele que quer receber. É aquele que quer receber. Então ele recebe uma palavra, ele recebe uma bênção, né? Ele crê, ele acredita, né? Mas ele fica apenas nisso. Ele fica apenas nisso. Aquilo que eu posso receber de Deus, aquilo que eu posso receber da igreja, né? Eu digo assim, existem pessoas que querem ser igreja e existem pessoas que querem ter igreja. E a diferença entre ser igreja e ter igreja é que Deus nos chamou para sermos igreja, nos chamou para sermos a igreja, né? Ou seja, nós cremos, ou seja, nos tornamos crentes, mas nós não paramos por aí, nós continuamos a caminhada. E o segundo passo da caminhada é exatamente esse daqui que a gente está vendo. Mesmo eles tendo sido dispersos por toda parte, eles foram dispersos, sim, fugiram, sim, mas fugiram pregando. E esse segundo passo é o que nós chamamos de evangélicos ou evangelistas, né? Porque o que é ser evangélico, né? Parece ser de uma religião, mas não. Ser evangélico significa alguém que evangeliza, né? Então eu só posso dizer, eu sou evangélico se eu evangelizo, ou seja, se eu prego o evangelho.
Evangélicos são aqueles que pregam o evangelho. Então, sim, Deus quer que nós sejamos evangelistas ou evangélicos, né? Não por denominação, ok? Mas por princípio, por conceito, por essência. A essência de um evangelista, de um evangélico, é pregar o evangelho. Então, em primeiro lugar, Deus quer que nós creiamos, né? Ele quer que a gente creia na sua palavra. Em segundo lugar, Ele quer que nós falemos a palavra. Ele quer que nós levemos, anunciemos a palavra. Ou seja, deixamos o status, vamos dizer assim, de crente para alcançarmos o status de evangelistas. Aqueles que creem e não só creem, mas também falam, também evangelizam, também pregam a palavra a muitas e muitas outras pessoas. E Deus quer mais do que isso. Então nós avançamos mais um pouquinho para o capítulo 11, Atos capítulo 11, versículo 26. Atos capítulo 11, versículo 26, que diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, né? Então ali no capítulo 11 a gente está vendo uma evolução. Primeiro a gente leu um texto do capítulo 2, aonde a gente vê os discípulos pregando e as primeiras pessoas ouvindo a palavra e começando a crer, né? Começando a se converter porque creram na palavra, ou seja, os primeiros crentes, né? Depois nós vemos ali no capítulo 8 que não só os discípulos, né? Mas todos aqueles que já criam na palavra, né? E estavam sendo dispersos por causa da perseguição, eles foram sim dispersos, eles perderam a ligação com os discípulos, mas eles não perderam o amor pela palavra de Deus e saíram anunciando a palavra. E aqui no capítulo 11, a gente já vê mais uma evolução desse crescimento junto à palavra de Deus, né? Nós vemos aqui que uma situação que justamente nesse capítulo 11, se nós voltarmos alguns versículos, se você quiser ler depois, leia a partir do versículo 19, que lá a partir do versículo 19 ele vai começar falando justamente daquela dispersão que aconteceu no capítulo 8, tá? Ele vai falar, olha, por causa daquela dispersão que começou lá com a morte de Estevão, através de Saulo, através de Paulo, que começou a perseguir a igreja e dispersar tudo mais. O que foi que aconteceu? Os crentes, né? Os seguidores, eles começaram a se fixar em outras cidades, e nessas cidades eles começaram a pregar o evangelho. Então o evangelho que até então era pregado só em Jerusalém, ele começou a ser pregado em todas essas cidades. Ou seja, a missão estava sendo feita, né? Eles, sem saber, eles foram enviados para a missão. Eles acharam que apenas Paulo estava os perseguindo para os matar, mas na verdade Deus estava usando toda aquela situação para levar a missão dele pelo mundo, né? Que eles acabaram saindo de Jerusalém e começaram a se fixar em outras cidades e começaram a pregar em outras cidades, ou seja, a missão de Deus estava avançando com a perseguição. A perseguição fez justamente com que a missão começasse a se espalhar pelas outras cidades. E aqui no capítulo 11 ele está reforçando isso. Olha, lembra lá quando começou a perseguição? Então, essas pessoas elas começaram a se espalhar e começaram a pregar em outras cidades, né? E aqui em Antioquia está acontecendo algo maravilhoso, né? Aí os discípulos enviam Barnabé para lá. Barnabé chega lá e vê aquilo que está acontecendo e fala, gente, isso aqui é bom demais, isso aqui é maravilhoso demais, Deus está trabalhando aqui nesse lugar. E ele vai para Tarso, busca Paulo e traz Paulo para Antioquia, e ali é dos dois que esse versículo está falando, que diz que eles ficaram durante um ano todo ali, né? Ele está falando de Paulo e de Barnabé. Então Paulo e Barnabé ficam durante um ano todo ali em Antioquia, né? Trabalhando e vendo o trabalho da igreja de Antioquia,
e ajudando a igreja de Antioquia a pregar o evangelho, a ministrar a palavra, e não só isso, a ensinar o que eles deveriam fazer. Então a gente vê lá, no capítulo 2, ouvir e crer, se tornando crentes. No capítulo 8 a gente viu que eles não apenas ouviam e criam, eles já acreditavam, agora eles começaram a falar, ou seja, eles saíram do status de crente para o status de evangelistas, pregadores da palavra, né? Então, não apenas crente, mas também evangélicos, evangelistas, pregadores da palavra. E aqui no 11, a gente vê então o amadurecimento disso, né? Que não apenas eles criam na palavra, não apenas eles acreditavam na palavra de Deus e não somente também pregavam a palavra de Deus, mas eles demonstravam isso nas suas ações, no seu dia a dia, nos seus ensinamentos, nas suas práticas, né, nas suas atitudes. Em tudo eles mostravam os ensinamentos que eles receberam de Cristo e dos discípulos, né? E por causa disso, eles foram chamados cristãos. Essa ênfase que o texto dá é muito importante. Por quê? Hoje a gente pergunta para alguém, o que você é? Né? Hoje a gente pergunta para alguém, o que você é? Como que você se denomina? Né? Qual é a sua religião? Né? Só que os primeiros cristãos, eles não se denominaram cristãos. Eles não chegaram no lugar e disseram, nós somos cristãos. Não, pelo contrário. Os primeiros homens a serem chamados de cristãos, eles foram chamados de cristãos por causa da forma com que eles viviam e agiam. E foram chamados pelas outras pessoas de cristãos. Nossa, tá vendo aquele povo? Tudo que eles pregam, eles fazem, né? E eles pregam sobre Jesus e eles agem como Jesus. Então, de fato, esses homens são cristãos, né? Cristãos, para quem não sabe, a palavra cristão, o significado da palavra cristão é pequeno Cristo ou pequenos cristos, né? Então, para que eu possa ser de fato um cristão, que é tudo que Deus espera de mim e de você, né? Eu preciso ser visto como um pequeno Cristo. Eu preciso ser visto como um pequeno Cristo, né? O que significa isso? Significa as pessoas me ouvirem e sentirem que estão ouvindo Cristo. Significa as pessoas estarem perto de mim e sentirem que estão perto de Cristo. Significa as pessoas olharem para mim e terem a impressão de que estão olhando para Cristo, porque eu me pareço com Ele. Claro, igual não dá, mas nós podemos ficar parecidos com Cristo, né? E aí sim, sermos de fato cristãos. Sermos de fato cristãos. Que nós possamos buscar isso em nossas vidas, irmãos e irmãs. Que nós possamos buscar isso em nossas vidas. Você que está me ouvindo, né? Nós passamos sim por períodos de crescimento, por períodos de amadurecimento. Começamos nos tornando crentes quando ouvimos e cremos na palavra. Se nós continuarmos deixando o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nós então passamos a ser boca de Deus. Começamos a pregar o Evangelho. Então nós nos tornamos evangelistas. Agora, se nós permitirmos sermos discipulados por Cristo, né? Se nós nos permitirmos, né, seguirmos a Cristo e nos tornarmos discípulos de Cristo, seguidores mesmo de Cristo, né? E tenho que lembrar que discípulo tem a palavra discípulo tem a mesma etimologia da palavra disciplina, ou seja, para ser discípulo eu preciso de disciplina. Eu preciso de disciplina para ser discípulo. Ou seja, se eu for disciplinado e se eu permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e se eu começar não apenas a crer e falar, mas também agir como Cristo, então eu de fato serei um cristão, uma cristã. Que todos nós possamos buscar em nossas vidas, né? Chegarmos a isso, a sermos cristãos. Cristãos, de fato, não de boca, né? Não por denominação, não por afirmação,
mas demonstrando isso na nossa vida, através das nossas atitudes, através de tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor possa te fortalecer e te guiar nesse caminho de crer, pregar e agir. Em nome de Jesus. Amém?